Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo. Grande parte dos alunos associa o sucesso académico à memorização. Será isto verdade? Aplicar-se-á a todos os cursos? Esta e muitas outras questões vão ser abordadas hoje por os nossos convidados em estúdio. Connosco está o professor Alexandre Castro Caldas, diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, professor catedrático de Neurologia, e Marc Jacquinet, professor da Universidade Aberta e também investigador com especial interesse às metodologias de trabalho científico. Muito obrigada aos dois. Sr. professor, vou começar por si. Qual é a relação que se pode falar entre aprendizagem e memória? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui a discutir este assunto que eu acho que é de extrema relevância, sobretudo para quem está interessado em ensinar alunos e fazê-los progredir na sua vida académica. Eu acho que vamos lá ver, são dois processos completamente distintos em termos de funcionamento cerebral. A aprendizagem é um processo, enquanto que a memória é uma componente que é uma capacidade, no fundo, uma competência. Eu diria que não é uma competência, são múltiplas competências, porque há múltiplas memórias. Não existe uma memória, existem múltiplas memórias que têm a ver com circunstâncias distintas da aprendizagem. E isso é muito importante perceber, porque se nós jogarmos com essas múltiplas memórias, podemos, de certa maneira, rentabilizar o processo de aprendizagem. Porque o suporte da informação pode ser feito em vários locais, e se eu ampliar a matriz da ativação dessas competências, as memórias que se conjugarem dão um suporte muito maior. Vou-lhe dar o exemplo. É bom dar exemplos para as pessoas perceberem o que é que estamos a dizer. Porque é que antes os professores punham os meninos a cantar a tabuada? Porque introduzir a música aumenta a matriz da ativação cerebral, e, portanto, aquela informação fica arquivada de uma forma muito mais sólida e, portanto, é mais fácil de recuperar. Se nós pusermos só um papel à frente, agora decora isto, tem muito menos suporte de processos que estão envolvidos na aprendizagem. Há formas que facilitam a memorização? Há formas que facilitam há múltiplos processos que podem facilitar a memorização. E é importante perceber que o processo de memorização também se treina e deve-se treinar. Porque enquanto o cérebro está mais plástico, quando somos mais pequeninos, devemos fazer exercícios de treino. Porque com isso ampliamos a matriz. O cérebro é muito plástico e, portanto, adapta-se. E se nós criarmos um sistema de informação das crianças que lhes amplie uma matriz de aquisição, e isso tem de ser baseado no interesse delas e no sentido da necessidade. É muito importante para memorizar o sentido da necessidade e da oportunidade de aprender as coisas. Porque se houver o sentido, a memória nasceu no nosso cérebro por necessidade, por economia. Porque se nós não decorássemos, não guardássemos registro da experiência prévia, estávamos sempre a inventar em cada situação. Professor, mas nós neste caso estamos a treinar que tipo de memória? Estamos a treinar muitas memórias. Estamos a treinar memórias. Nós temos a classificação da memória neste momento é bastante vasta. E tem sítios diferentes do cérebro e tem processos diferentes para se juntar. E, portanto, sobretudo, a memória episódica é aquela que é mais importante, que é aquela que nos guarda, talvez que aqui faça o regimento do processo, porque cria uma relação de quem ensina e de quem aprende, cria o episódio que vai, de certa maneira, mobilizar depois todos os outros processos. E isso permite-nos guardar o que é que aconteceu nesta altura e guardar tudo o que está a acontecer nessa altura incorporado, de tal forma que, se eu quiser depois ter acesso a essa informação, lembro, foi no dia tal que aconteceu isto, estava com fulano tal, isso traz a memória. Portanto, quanto mais... Aliás, o Aristóteles já falava disto, da associação das memórias, da necessidade. Mas esta memória episódica usa depois outras memórias associadas sempre, que é a memória semântica, que traz o significado das coisas e que está noutro sítio. Há dissociações possíveis com lesões cerebrais e dissociações possíveis das duas coisas.
esta memória episódica pode ser associada também depois à memória biográfica, autobiográfica, em que nós nos metemos dentro da memória episódica. E, portanto, faz parte disso, mas que está noutro sítio, é outro processo. E depois há memórias de procedimentos. As memórias de procedimentos são as mais sólidas e as que mais consolidam a informação. São aquelas que nos permitem aprender como é que se fazem as coisas. E, portanto, tudo dentro da necessidade. Quando tenho um objeto, como é que eu uso o objeto? E portanto, a memória de procedimentos demora imenso tempo, aguenta-se muito durante toda a vida. Nunca ninguém se esquece de como é que se abre como é que se usa uma tesoura ou como é que se usa uma caneta, etc. Tudo é procedimento. Enquanto que as outras memórias têm tendência a ir-se apagando. Mas não se apagam, porque o esquecimento e a gestão do arquivo é um processo de memorização também. Eu vou memorizar que tenho que me esquecer. E, portanto, é um processo ativo. E que tem que ser um processo, de facto, bem feito para que eu não guarde coisas inúteis. Não há capacidade, não é? O disco rígido não tem capacidade. É um bocado difícil de saber exatamente qual é a capacidade, porque há processos que se passam no cérebro a uma velocidade perfeitamente enorme, como, por exemplo, as situações em que as pessoas são capazes de dizer que dia da semana era o dia 31 de janeiro de 1902, e a pessoa diz imediatamente qual é que é. E, portanto, o processo corre a uma velocidade enorme, tal como corre a uma velocidade enorme o processo de eu levar o dedo a um sítio. Quer dizer, calcular este processo é uma velocidade enorme. E há alguns relatos interessantes de hipermnésia. Há pelo menos um livro do Luria, que se chama The Mind of a Mnemonist. Eu não sei se está traduzido em português, mas está publicado na Penguin. E que é a história de um homem que não se esquecia das coisas. O que é muito interessante, porque depois há a ficção também. O Borges nas ficções de Borges há um personagem que também não se esquecia das coisas, que é dramático, porque demorava o dia todo a lembrar-se do dia anterior. Porque estava-se a lembrar, portanto, não conseguia. Mas, portanto, esse processo pode acontecer. E nós temos que ir, de certa maneira, cortando. Isto não interessa, isto não interessa, isto não interessa. Portanto, há esse processo. E, portanto, o processo que eu diria que é de podar as memórias e das experiências é um processo que é muito importante. Isso terá a ver com a inteligência, porque isto interessa, isto não interessa, e, portanto, das associações, e que é uma coisa que acontece muito durante a noite, quando nós estamos a dormir. E que fazemos as associações e guardamos o que importa e o que não importa. Pomos à frente as memórias de coisas que nos podem ser agressivas, o que é mau, porque vamos guardar coisas que nos podem incomodar mais. Faz muita aflição isso, mas percebe-se qual é que é a vantagem, porque, de facto, eu prefiro memorizar que o leão me pode comer do que achar que o leão é um simpático. E, portanto, defendo-me sempre com essas memórias. Deixe-me só agora interromper para perceber como é que se consegue aqui trabalhar esta questão da memória na aprendizagem, Sr. Professor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Os alunos que temos no ensino superior, e temos que ver que também a população está a mudar muito nos últimos 20 ou 30 anos, é uma população muito diferente dos alunos que entram no liceu ou mesmo na escola primária, não, obviamente. Mas temos perfis muito diferentes. E obviamente que há muitos alunos que têm recordações muito diferentes da escola primária, secundária, quando entram para o ensino superior. E isso marca muito os processos de aprendizagem que eles têm nas várias faculdades, nas várias escolas onde eles vão. Há, às vezes, até muitos preconceitos, não é? Por exemplo, quando se fala de memória, que seria uma maneira antiquada de estudar, e de fato eu lembro-me, uns anos atrás, um estudante na Bélgica, quando estava a estudar, um estudante americano de medicina que dizia e aqui vocês estudam ainda como no século XIX, é muito memorização, etc. E é possível que ainda há muito deste tipo de, como dizer, de ferramenta que é utilizada, mas eu penso que não é hoje em dia a maioria dos processos de aprendizagem baseado na memória.
a memória é importante, não é? Eu penso que qualquer pessoa que depois vai desenvolver uma profissão precisa também de adquirir conhecimentos e memorizar determinados conhecimentos, competências, e isso vem, como disse o professor, é um processo bastante difícil e que implica que a pessoa seja envolvida no processo da aprendizagem. Eu diria que a memória é apenas um aspecto e tem que ser integrado no conjunto das atividades. O Sr. Professor acha que hoje os alunos têm uma reação mais adversa, ou seja, que não querem tanto memorizar? Sim, há certamente isso. Há um dos grandes problemas, enfim, que é um problema até filosófico. Simone Weil insistia muito sobre isso no meio do século XX, sobre a questão da atenção. E hoje em dia temos um grande problema, eu diria, no ensino, não apenas superior, mas a todos os níveis, e mesmo ao nível profissional, é o fato das pessoas saltar de um assunto a outro e ter uma falta de atenção. E isso é realmente um aspecto que dificulta a aprendizagem dos alunos. O fato de ter muitas tecnologias, muitos fatores de distração e para aprender bem, a memória é um dos aspectos que tem que trabalhar, mas em conjunção com outras competências, ou se quiser, outras ferramentas. Alguns psicólogos consideram que há mais ou menos 50 ferramentas que se pode utilizar para estudar bem no ensino superior, para um aluno que esteja no primeiro, segundo ano, ou mais, não é? E então há inquéritos que permitem aos alunos ver se estão com uma boa estratégia de aprendizagem. E a memória é certamente um dos elementos que tem que cultivar. E obviamente que diria que não é apenas memorizar o texto, porque geralmente é a imagem que se tem, não é? A memorização também pode ser muito visual. Há alunos que, por exemplo, têm um perfil de aprendizagem muito mais eficaz quando utilizam imagens. E nós sabemos que as imagens nós podemos lembrar para a vida mais facilmente do que um texto, não é? Que lemos uma vez ou duas. Pode ser a atenção, até porque acontece muito, face a determinada situação, existirem pessoas com memórias diferentes. Sim, mas o processo atencional é fundamental no processo de aprendizagem. Portanto, isto são componentes múltiplos que se associam para o processo de aprendizagem. Talvez não seja, hoje não deve ser muito correto falar da memorização. É mais fácil, deve-se falar da aprendizagem, em que a memória participa nesse processo. E, portanto, modificar o processo de aprendizagem vai sempre buscar as memórias, elas são precisas, senão não fica cá a informação de dentro. A memória é o que permite ficar a informação cá dentro. Se nós estivermos a fazer um esforço enorme para decorar, sem grande motivação, sem atenção e sem empatia com o processo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Agora, se houver empatia e daí a necessidade de haver uma relação do docente com o discente, para se isto é importante para ele, também é importante para mim, portanto, eu adiro e com mais facilidade eu percebo aquilo que ele me está a dizer e guardo cá dentro a informação. Portanto, a atenção é fundamental. Se eu estiver distraído, não há nada a fazer. Não há nada a fazer porque isso não fixa, não cola. A atenção permite colar a informação. Professor, como é que nós evocamos as memórias? Como é que nós vamos buscar a evocação das memórias? A evocação, imagino que pega-se uma pontinha. Pode ser por associação ou pelo contexto em que estamos a viver. A ativação de um determinado contexto. E o que é uma memória, no fundo? Uma memória é uma ativação do cérebro equivalente à realidade que a provocou. E, portanto, eu ativo uma matriz cerebral num determinado contexto em que há um circuito que está ativado. Faz parte dessa matriz. E, portanto, isto eu já me lembro disto, sim senhor. Isto faz parte. Porque percorreu o mesmo circuito em que a situação real percorre também. Isso é que nos permite, nós podemos comunicar uns com os outros porque estamos a imitar os outros. E, portanto, o que está a acontecer quando eu estou a falar consigo é que está a repetir dentro da sua cabeça o que eu estou a dizer. E, portanto, está a percorrer o mesmo circuito que percorreria se estivesse a falar.
E nessa altura percebe o que é que eu estou a dizer. E isso, com a memória, é ativar um processo que levou que trouxe a informação de fora. E, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é ativar a matriz, pegar de uma pontinha e a coisa sai depois. Os professores têm consciência deste percurso, Sr. Professor, para conseguir que os alunos também transmitir aos alunos este processo para lhes facilitar a aprendizagem? Sim, eu acho que nós temos consciência dos desafios que os alunos têm e de como eles têm que proceder para aprender. Eu tenho mais experiência com o ensino à distância, mas também no ensino presencial é semelhante. Tentamos utilizar várias ferramentas para os incentivar a estudar, manter a atenção. Eu acho que é importante, especialmente nas experiências que tivemos nos 2 últimos anos com a pandemia, é de ter muito claramente o conhecimento do contexto do aluno. Temos alunos bastante diferentes e tentar fornecer a eles os meios disponíveis para maximizar, de uma certa maneira, a aprendizagem. E uma aprendizagem de sucesso. Por isso, eu insisto muito na questão da organização do tempo do estudo, os alunos tentar também conhecer melhor no ensino superior, porque para muitos alunos, quando se entra para a universidade ou os institutos politécnicos, há um certo embate, não é? Há muitos alunos que não estão preparados para assimilar tanta matéria em pouco tempo e precisamos também de ganhar autonomia em termos não só do processo de estudo, mas da sua organização da vida, não é? E eu gosto de dar instruções aos alunos, pelo menos referências, e regularmente dar conselhos para o estudo, também se estar disponível para responder às dúvidas. Um aspecto também muito importante é o que se chama o retorno, o feedback que se dá aos alunos. Os alunos têm um processo de aprendizagem, têm dificuldades e podem bloquear num certo momento ou até desistir, o que é muito frequente no ensino à distância tradicional. E é preciso os incentivar a voltar ao processo de aprendizagem, não é? Como é que isso se faz, Sr. Professor? Há várias maneiras. Antigamente, nós telefonávamos aos alunos no ensino à distância para eles aderir ao processo da aprendizagem. Hoje em dia, utilizamos o e-mail, outros recursos, podemos utilizar as redes sociais. No ensino presencial, eu acho que é importante criar uma certa empatia com os alunos. O que, na metodologia da investigação se chama o rapport entre duas pessoas que falam, é de ter uma ligação que facilita a comunicação, a troca de ideias, de conhecimento e que permite maximizar, de uma certa maneira, também a experiência da aprendizagem. Sr. Professor, que relação é que existe entre a memória e os afetos? Depois de ouvir o Sr. Professor falar, falámos de contexto e agora de afetos. Agora é envolver, digamos, o componente emocional. E isso pega-se muito com uma área muito específica do cérebro, que é a amígdala, que está ligada aos processos emocionais e que faz a ponte com o sistema endócrino, que também é muito fundamental em todo este processo. Sem sistema endócrino também o cérebro não funciona, porque o sistema endócrino é um modelador da atividade cerebral. E portanto, se houver de facto uma relação afetiva com a pessoa que ensina, a coisa corre muito melhor. Porque aquele processo de empatia que temos estado a falar facilita muito. Vou-lhe dar um exemplo prático, é bom os exemplos práticos. Há uma investigadora da linguagem que se chama Patrícia Kuhl, que tem feito muito o estudo da aprendizagem da fala das crianças. E tem um estudo muito interessante, que é quando as crianças começam a fazer aquele período do balbucio, começam a produzir os sons da fala, se a figura parental com quem a criança está a conviver, cada vez que ela produz um fonema corretamente,
fazer uma festa na cabeça ou dar um beijo, a aquisição dos funilos vai no instante, vai muito mais depressa. E, portanto, essa relação de... Porque, e compreende-se, porque falar é a necessidade de comunicar. E, portanto, a criança quer comunicar, quer dizer coisas, quer perceber como é que se fala com aquele. E, portanto, se aquele está de acordo e está a ajudar, a coisa vai muito mais rapidamente. E, portanto, isto tem que acontecer em quase todos os níveis. Ao nível superior, enfim, eu acho que os alunos do ensino superior neste momento são muito mais adolescentes do que eram de antes, o que é um bocado complicado. Portanto, vêm com muito pouca maturidade, que faz um bocado de impressão isso. Não sei se é a sua experiência também. Sim, há uma certa... Dá-me a ideia que eles são mais imaturos para as coisas todas. E isso tem a ver, de facto, uma experiência do ensino secundário que não é grande coisa, do meu ponto de vista. Desculpem os professores que estão a ouvir, mas eu acho que há coisas excelentes, mas digamos que a maioria não é excelente em termos de forma de adquirir informação, porque as escolas não se modernizaram, ficaram iguais ao que eram sempre, e têm competidores externos complicadíssimos, não é? Quer-nos ajudar a perceber esta questão? Não, quer dizer, Quando fala da modernização, o que é que poderia ser feito que não é... Há muitas experiências bem feitas até, que eu já tenho estado com professores que têm a fazer experiências com a utilização até da informática. Embora os homens de Silicon Valley não deixam as crianças deles funcionarem com a informática. Isso é outra coisa. Alguma razão. Alguma razão. Mas nós temos de trazer essas coisas para dentro da escola, porque senão perdemos a batalha. Porque essas coisas estão fora da escola. E, portanto, são muito mais apelativas. E, portanto, é preciso ser capaz de fazer ali um conjunto em que as coisas podem conviver. E muitas vezes não convivem, e, portanto, são antagónicas. E, portanto, as crianças não estão... Aqui há tempos ouvi um homem do Canadá que tinha feito um inquérito sobre as escolas, um bom trabalho, e que dizia que a resposta mais frequente quando se pergunta à criança o que é que acha da escola é boring, que é amassadora. Portanto, a escola não pode ser amassadora, a escola tem que ser interessante. Portanto, tem que se criar um modelo de chamar a atenção. Isso é fundamental. Porque senão não faz sentido. Afasta as pessoas. E é difícil. E depois é muito difícil. Depois o que é que vai acontecendo? Vai-se reduzindo cada vez mais os programas. E depois os miúdos aprendem cada vez menos coisas. E vêm muito menos preparados. Portanto, não criam uma visão adulta do mundo, que é muito importante para fazer ensino superior. Se o professor quer comentar, estamos quase... Sim, não, eu gosto muito de uma expressão de um professor meu em Espanha, quando estou a fazer o doutoramento, que dizia que para aprender é preciso compreender. Então, eu tinha a expressão de compreender para aprender. E era um professor de História, que tinha, de fato, feito primeiro uma licenciatura em Química e depois foi para doutoramento em História. E dizia que era preciso ir para a frente. E era um dos primeiros historiadores na Península Ibérica a trabalhar com computadores nos anos 70. E ele tem escrito muito sobre essa questão das tecnologias e a utilização das tecnologias no ensino e como os motivar. E de fato, ele conseguia motivar os alunos para a aprendizagem e ir além. Eu acho que é importante no ensino, a todos os níveis, de tentar, o mais possível, encorajar os alunos a ler além dos seus limites. Obviamente que há alunos que têm mais dificuldade, que precisam de mais atenção, mas é importante. E compreender para aprender significa o quê? Ter uma visão um pouco mais ampla do que é o processo de aprendizagem e não apenas, por exemplo, alguém que quer ser, eu diria, gestor financeiro, só se preocupar pela questão das disciplinas relacionadas com a matéria financeira e deixar o resto. E não é isso que nós precisamos como profissionais. Não? Os profissionais depois vão precisar de tomar decisão e, por exemplo, ter uma boa memória pode ser útil para
ser capaz de ter os conhecimentos na altura em que é preciso, por exemplo, tomar uma decisão urgente. E temos, enfim, a história recente, como as inundações na Bélgica ou na Alemanha, mostra-me que havia determinadas pessoas que não tomaram mais decisões porque, entre outros aspectos, enfim, ainda não temos os resultados das comissões, mas um dos aspectos que estão apontados é não ter os conhecimentos adequados para poder comunicar o que está a acontecer para depois outras pessoas tomarem a decisão. Para fechar... Posso só fazer um comentário em relação a isso, que é muito importante, o processo de tomada de decisão e o uso da informação que temos cá dentro, da forma como arquivamos. Por isso é que hoje em dia ensina-se medicina com o problem-based learning, portanto, que não é um processo, não foi como eu aprendi medicina. Aprende-se medicina hoje pondo o problema e obrigando as pessoas a raciocinarem sobre o problema. Porque aquilo que nos surge depois na prática é um problema. E, portanto, conseguimos evocar aquilo que aprendemos nessa perspectiva. Se eu tiver chavetas dentro da cabeça, dificilmente, na circunstância, eu sou capaz de evocar o que é mais apropriado para utilizar. E essa dissociação existe. Muito obrigada. Os desafios da aprendizagem. O processo de memória foi hoje falado na única Universidade Pública de Ensino à Distância.